Vez ou outra, o canal analisa filmes que tratam de possessão, procurando trazer o que de verdade essas produções mostram e o que de fantasia elas trazem. A grande maioria não consegue manter princípios básicos do ritual romano do exorcismo. São umas verdadeiras porcarias. Um exemplo foi o Exorcista do Vaticano, que veio com muita expectativa por supostamente tratar da vida do maior exorcista de todos os tempos, o padre Gabriele Amorth. Esse filme, amigos, tinha tudo para funcionar, mas foi uma enorme decepção. Eu detestei. Há um vídeo em que eu analiso esse filme aqui mesmo no canal. Por outro lado, foi gratificante assistir ao filme Nefarious, que visivelmente foi fruto de uma ampla pesquisa e mostra aspectos fundamentais de uma possessão. Também há um vídeo no canal em que eu analiso esse filme. Bom, há um novo filme passando nos cinemas que trata de possessão e que vem sendo aclamado pela crítica, mas também causando polêmica. Trata-se de Entrevista com o Demônio, onde um apresentador supostamente teria entrevistado uma pessoa possuída. O primeiro ponto que causou polêmica foi a dúvida em relação a se o filme se baseava ou não em fatos reais. Isso porque programas sensacionalistas eram e ainda são comuns e muitos trazem o sobrenatural como temática. Bom, em um programa, amigos, que vem enfrentando problemas com a queda de audiência, uma tentativa desesperada de impulsionar os índices leva à perigosa decisão de se entrevistar ao vivo, transmitir ao vivo uma entrevista de uma garota de 13 anos que supostamente vive sob a influência do demônio. Só que as coisas dão errado. E muito. Esse filme, amigos, me gerou curiosidade desde que eu soube da sua existência. Esperei por meses pela sua estreia e fui assistir logo, justamente no dia da estreia. Esclareço logo que o filme é um sucesso de crítica, alcançando 97% das menções positivas no Rotten Tomatoes, que é um site que mede a receptividade da crítica a determinados filmes. Nesse vídeo, eu vou analisar esse filme, esclarecendo se é um caso de um filme que realmente se baseou em fatos reais ou se é simples ficção. Vou analisar também o que nos é passado no filme, considerando o que se sabe hoje sobre possessão. Então vamos lá. Filmes de exorcismo frequentemente afirmam ser baseados em eventos reais, utilizando relatos e testemunhos como base para a narrativa. Exemplos famosos incluem O Exorcista, que foi inspirado por um caso real de um exorcismo ocorrido em 1949. Há um vídeo no canal que analisa esse caso. No caso do filme Entrevista com o Demônio, trata-se de um estilo que acaba enganando muita gente. É o found footage, onde se tenta passar para o espectador a ideia de que foi encontrado determinado material contendo imagens verdadeiras e que são perturbadoras. O filme A Bruxa de Blair é o exemplar mais famoso desse gênero, embora o precursor tenha sido um filme horrível dos anos 80 chamado Canibal Holocausto. Esse filme, Canibal Holocausto, enganou muita gente, até mesmo a mim, que tinha na época cerca de 19 anos quando foi exibido. Entrevista com o Demônio é um filme de terror australiano dirigido por Colin e Cameron Kearns. O filme se passa no ano de 1977 e acompanha Jack Delroy, um apresentador de um talk show chamado Corujas da Noite, que está em pleno declínio. Jack busca desesperadamente por um aumento de audiência. E aí já vem o grande mérito do filme. Os diretores Cameron Kearns e Colin Kearns
conseguem passar com extrema precisão como eram esses talk shows muito exibidos nas TVs americanas dos anos 70. Também é trazido para o espectador um Jack atormentado não apenas pela queda de audiência, mas também por uma mal explicada tragédia familiar. Em uma tentativa de alavancar seus números, Jack decide entrevistar uma jovem misteriosa chamada Lily, que é excepcionalmente bem interpretada pela Ingrid Torelli. A Lily afirma estar possuída pelo demônio. Ela é enigmática, pois ela aparenta ingenuidade. Seria possível até mesmo chamá-la de bobinha, mas ela tem um jeitinho que nos assusta. O seu olhar dá calafrios. Realmente, amigos, a Ingrid Torelli, que interpreta a Lily, ela dá um show de interpretação. Jack reúne no mesmo programa Lily, a doutora June Ross Mitchell, que é uma parapsicóloga que vem estudando o caso de Lily, e um cético Dr. Carmichael Hunt, que tem como objetivo de vida desmascarar falsos videntes. Seria algo parecido com o nosso Padre Quevedo. A Lily é a única sobrevivente de uma seita satânica que praticou suicídio coletivo. Ela teria vivenciado horrores, até mesmo rituais de sacrifício. A ideia é entrevistar o suposto demônio e ver a veracidade da possessão de Lily. Acontece que o que era para ser apenas mais um programa de entretenimento se transforma em um pesadelo real quando eventos horripilantes começam a acontecer ao vivo. E sempre o Dr. Carmichael, ele procura uma explicação lógica, até que se torna impossível, pois fica nítido a todos que algo inexplicável está ocorrendo. O filme utiliza elementos de terror psicológico e found footage para criar uma atmosfera claustrofóbica e realista. A história se desenrola como se fosse um documentário sobre eventos daquela noite, o que aumenta a sensação de veracidade e horror. Além de tudo, o filme traz pontos importantíssimos para se debater como a fé, o charlatanismo, a dúvida e a natureza do mal. O elenco do filme é excepcional. Todo mundo muito bem. David Dastmalchian convence como o atormentado apresentador Jack Delroy e a garota Ingrid Torelli como a enigmática Lily. Lily, aliás, é um personagem intrigante. Ela parece ser bem ingênua, quase bobinha, mas o seu olhar me dava calafrios quando eu assisti o filme. É evidente que ocorre realmente a possessão e ela é bem retratada. A garota começa a dizer as fraquezas do apresentador ao vivo, o que o faz ficar totalmente atordoado. Sabe-se que isso é comum em possessões. O espírito maligno, ele procura ler a mente das pessoas e trazer os seus pontos fracos. Por isso, pessoal, todos que participam do ritual devem se confessar antes. Também a cena de levitação já foi observada em rituais de exorcismo, assim como a mudança de voz. Ou seja, na grande maioria do filme há uma fidelidade ao que realmente ocorre em casos de possessão. O filme se encaminhava para ser um dos melhores que eu já tinha visto na minha vida até chegar à parte final. Aí tudo descamba. Ou pelo menos, quase tudo. Embora o final tenha procurado trazer-nos reflexões e pontos de interpretação sobre o que realmente estará a acontecer, isso até ele faz, acho que o excesso de efeitos visuais foi a grande falha. A simplicidade do terror inicial ficou em segundo plano para cenas que se aproximam de filmes que visam apenas espetacularizar o exorcismo. E aí o filme, em minha opinião, se perdeu. Eu não vou aqui trazer mais muita coisa para não dar mais spoiler. Bom, Entrevista com o Demônio é um filme bom, talvez até mesmo muito bom. Os primeiros 3/4 são excelentes. O filme nos faz imergir em um programa de auditório de nível duvidoso, tal qual os que normalmente passavam tarde da noite nos anos 70. A tensão ela vai aumentando pouco a pouco. Basicamente a tensão começa quando um falso vidente, um charlatão, ele se apresenta e o seu comportamento, amigos, de maneira sutil, vai ficando estranho. Sente-se
mesmo antes da Lily entrar no palco, que há algo muito, mas muito estranho rolando. O filme cresce em tensão, até infelizmente se perder no final. Eu poderia imaginar pelo menos uns 2 finais muito mais interessantes e factíveis do que o concebido pela produção. Mas, amigos, eu creio que vale a pena conferir. É isso aí, pessoal. Valeu!